Existe diferença entre o processo civil e o processo criminal. Enquanto que o processo civil visa a materialização do direito civil substantivo, o processo penal instrumentaliza o direito penal. É através do processo penal que se prova a existência de infrações criminais e a responsabilidade do acusado nos casos em concreto. Tanto o processo civil quanto o processo criminal ou penal são regidos por regras próprias. E apesar de que a lei permite que regras do processo civil possam ser aplicadas subsidiariamente ao processo penal, essas regras só são aplicadas quando forem estritamente compatíveis com as regras do processo penal e não poder-se utilizar a analogia para integrar as lacunas do processo penal. No direito civil e, consequentemente, no processo civil, o ônus da prova incumbe à pessoa que invoca os fatos. Ou seja, se uma pessoa diz que determinado fato é verdadeiro, cabe a essa pessoa fazer prova da veracidade de tal fato. E isso tem a sua razão de ser, porque no âmbito do processo civil, tanto o impulso quanto a iniciativa do processo incumbe às partes, e todo o processo está à disposição das partes. As partes podem iniciar o processo civil e ao longo deste se arrependerem, podem desistir, podem entrar em acordo e transigir do objeto do litígio, ou ainda podem confessar os fatos em litígio. No processo penal não é bem assim, porque o impulso da ação penal compete ao Ministério Público, ainda que em determinados casos o Ministério Público só deva ou tenha legitimidade para começar o processo criminal mediante queixa ou acusação particular de alguma pessoa. Seja como for, a lei processual penal já determina que a prova da culpabilidade do acusado deve ser feita pela pessoa que acusa, e não pelo próprio acusado, que é o arguido. Daqui começamos a perceber que o arguido não tem a obrigação de provar que está inocente, de provar que não fez o que dizem que este fez. Ele até pode fazer, mas não é um ônus. Ele não está obrigado a isso. E se o arguido não contradizer os fatos de que é acusado, isso não deverá ser entendido como confissão daqueles fatos para aquele processo. Diferentemente do que acontece nos processos civis declarativos, quando tramitados sob forma em que a falta de contestação implica, em determinados casos, a confissão dos fatos articulados pelo autor, isso não se aplica ao processo criminal. E a norma do artigo 484, número 1 do Código de Processo Civil não pode ser aplicada subsidiariamente no processo criminal, porque é incompatível com a natureza do processo criminal. Mesmo no âmbito do processo civil, a falta de contestação ou de impugnação especificada dos fatos arrolados na petição inicial não importa sempre a confissão daqueles fatos. Existe alguma exceção. Alguns casos em que, mesmo que falte a contestação, tal falta não será considerada confissão para efeitos daquele processo. Finalmente, no processo penal, prioriza-se a verdade material dos fatos, o que significa que, para o processo penal, o mais importante é o que aconteceu, o que pode ser provado que aconteceu na realidade, materialmente, e não uma mera presunção de realidade formal. Existem coisas que, por mais que não sejam verdadeiras, podem ser consideradas verdadeiras para efeitos do processo civil, mas no processo criminal não pode acontecer isso. O que é tido como verdade deve ser provado como verdade materialmente.